Se a nossa vida espiritual fosse desenhada num gráfico, ela seria de altos e baixos. Seria um gráfico de altos e baixos. Ele é transparente e tropeça nas páginas dos evangelhos. Nenhum discípulo teve reprovação mais severa, e nenhum outro discípulo ousou repreender o Senhor cara a cara. Por outro lado, nenhum outro discípulo testemunhou tanto respeito e amor por Cristo, e nenhum outro recebeu louvor tão pessoal do Salvador. Eu estou falando de Pedro. Uma breve biografia desse discípulo. Pedro era discípulo de Jesus, nasceu em Betsaida, na região da Galileia. Ele aparece com destaque nas narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é o personagem destacado por esses 4 evangelistas. E também nos Atos dos Apóstolos ele é um destaque. Ele é filho de Jonas, é irmão de André. Seu nome original era Simão. E quando ele se encontrou com Jesus, ele morava em Cafarnaum com a família da sua esposa. A profissão dele era pesca, ele era pescador, trabalhava com o pai, com seu irmão. E no primeiro encontro que ele teve com Jesus, Jesus o chamou de Cefas, que em aramaico quer dizer pedra, determinando assim ser ele o discípulo que seria o presidente da igreja que estava começando após a ida de Jesus. Interessante notarmos, irmãos, que Pedro era um discípulo de Jesus, mas ele não era convertido. Nós nos chocamos muito quando nós encontramos na igreja pessoas não convertidas. Seria bom se nós tivéssemos essa consciência de que nem todos que seguem a Jesus são convertidos. Jesus foi quem falou para Pedro que ele não era convertido. Jesus falou: Simão, Simão, Satanás me pediu para te peneirar, e eu roguei por ti ao Pai, e você, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então Jesus sabia, é claro que Pedro havia ouvido a voz do Espírito Santo e havia aceito seguir a Jesus. Quando eu digo que ele não era convertido, irmãos, porque a nossa conversão se dá de várias etapas. A nossa conversão ela pode se aprofundar, mesmo depois de termos aceito e seguido a Jesus. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no capítulo 4 de Mateus. Nós vamos fazer uma caminhada rápida pelas páginas da Bíblia, só observando a vida do Pedro, que é o nosso personagem dessa noite. A partir do capítulo 4 de Mateus, nós vamos encontrar, depois do verso 18, o chamado dos discípulos, o chamado de Pedro e de André. O interessante é que toda vez que na Bíblia, nos evangelhos, você se depara com a lista dos discípulos, o nome de Pedro é o primeiro. Sempre diz assim: primeiro Pedro, depois André, e dá o nome dos outros discípulos. E era assim que Pedro se sentia. Ele se sentia o primeiro, o mais importante dos discípulos. No capítulo 14 desse mesmo evangelho, só folhei aí a sua Bíblia, são histórias conhecidas, eu só quero trazer a lembrança dos irmãos esses episódios. A partir do verso 25, acontece algo impressionante. Já era de madrugada, Jesus andou sobre o mar para se encontrar com os discípulos lá no meio do mar. A primeira impressão é que era um fantasma, porque andar sobre as águas não é uma coisa comum. Mas depois que os discípulos compreenderam que era Jesus, Pedro fez um pedido ousado. Qual foi o pedido de Pedro? Senhor, se és tu, deixa-me ir até ti. E Jesus disse o quê? Vem. Você já tentou imaginar essa cena? Pedro, ele tira a perna direita de dentro do barco e pisa sobre a água, só que a água não afundou. Ele tira a segunda perna e ele está em pé sobre as águas, e ele começa a caminhar em direção a Jesus sobre as águas. Por um instante, Pedro é o único ser humano de sobre a terra andando sobre as águas.
numa determinada altura do percurso, ele dá uma olhadinha para trás para os seus amigos que ficaram no barco, admirando aquele espetáculo. Ele não falou nada, mas com os olhos ele disse: eu sempre falei para vocês que eu sou o melhor, vocês nunca entenderam. Olha o que eu estou fazendo, olha onde eu estou, e olha onde vocês estão, olha a diferença que nós somos. Quando Pedro pensava assim, o que aconteceu? Afundou bruscamente. Então o Pedro foi do alto do seu orgulho para o fundo do mar. E no fundo do mar, ele também foi humilde para gritar o quê? Senhor, salva-me. Senão ele teria morrido se ele não clamasse. E Jesus estendeu a mão para Pedro e salvou a Pedro daquela situação. No capítulo 16, vira aí mais uma página da sua Bíblia. Vamos fazer essa viagem, né, pelos evangelhos, pelas páginas do evangelho. A partir do verso 13, tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Ontem na vigília, essa madrugada, falamos disso, né? E os discípulos deram respostas que ouviam dizer: tu és João Batista, outros pensam que tu és Elias, outros que é Jeremias. Mas e vós, quem dizeis vós que eu sou? Irmãos, você sabia que se Jesus é o Salvador do mundo, isso não tem nenhum valor para você? Para você ser salvo, para eu ser salvo, Jesus precisa ser o meu Salvador. Então, uma coisa é o que as pessoas falam e pensam de Jesus, mas Jesus não quer saber o que a multidão pensa sobre Ele. Ele quer saber o que eu penso sobre Ele. Ele quer saber a tua resposta. Quem é Jesus para você? Ele está te perguntando nessa noite. É um amigo? É um cara, como costumam dizer? É o homem lá de cima? Quem é Jesus para você? Foi um bom homem, um bom mestre? Quem é Jesus? Ele tem interesse nessa resposta, que demos a ele essa resposta. E o Pedrão saltou adiante, sem esperar que ninguém respondesse, e disse: eu sei a resposta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Estava certa essa resposta? Estava certa. E Jesus disse: Pedro, a sua resposta está certa, mas ela não é sua. Você foi inspirado pelo céu a dar essa resposta verdadeira. Que maravilha! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na sequência do verso, no verso 18, estou no capítulo 16 de São Mateus, Jesus continua a conversar e diz: tu és Pedro, pedra movediça, e sobre esta pedra, referindo-se a si mesmo, a pedra angular, estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Jesus estabeleceu ali Pedro como o que na nossa linguagem de hoje seria o pastor presidente da igreja. Mas a igreja não foi estabelecida sobre Pedro, porque Pedro era falho. A igreja foi estabelecida sobre Jesus, o fundamento da igreja. Muito bem. No verso 19, Jesus dá autoridade para essa igreja: o que desligares na terra será desligado no céu, o que ligares na terra será ligado no céu. E eu quero que você preste atenção no verso 21. Eles estão no mesmo lugar. A roda de discípulos ao redor de Jesus, e Jesus começa a dizer: é necessário que eu vá a Jerusalém, que eu sofra ali muitas coisas, eu serei entregue na mão dos escribas e sacerdotes, é necessário que eu seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus gostaria que os discípulos entendessem qual era a missão de Jesus ao entregar sua vida. Então ele preparou os discípulos para esse momento difícil. Daí o verso 22 vai dizer que Pedro, tentando ser ético, né? Ele chama Jesus à parte, em particular, no verso 22, e começa a repreender
a Jesus dizendo: para de dizer que tu vai sofrer, para de falar em morte. As pessoas não querem ouvir isso, ninguém quer seguir um mestre falido. Se você vai morrer, você vai perder seus seguidores. Aí Pedro dizia: tem dó de ti mesmo, escapa do sofrimento, para de falar em coisas negativas, você vai perder os discípulos. O verso 23, Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Irmãos, eu acho isso incrível. Agorinha, Pedro tinha sido usado pelo Espírito Santo para, através da sua boca, declarar uma verdade que é fundamental para a nossa fé, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora o mesmo Pedro se deixa ser usado por Satanás para servir de pedra de tropeço, para fazer Jesus desanimar da missão da cruz. E na carta de Tiago tem uma pergunta: pode uma mesma fonte dar água doce e água salgada ou amarga? O que os irmãos acham? Mais alguma resposta? Pode uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Irmão, se lembra do episódio no deserto? O que aconteceu nas águas de Mara? A água era amarga. Depois a mesma fonte deu água? Pode. A resposta é sim. Só que o texto de Tiago diz: não é bom que isso seja assim. Nós temos aqui o Pedro, que acabou de dar água doce, agora está jorrando água amarga. Nós podemos ser usados por Deus para dar um conselho para uma pessoa, para animar alguém que está desanimado, caído, e nós podemos dar lugar a Satanás para nós servirmos de pedra de tropeço, com o nosso mau testemunho, com as nossas palavras mal pensadas, desviar alguém da fé. Foi o que aconteceu com Pedro e o que acontece conosco. Pode sim, e Jesus o repreendeu firmemente. No capítulo 17, o próximo capítulo de Mateus, no verso 1 diz: 6 dias depois de que episódio? Deste que acabamos de comentar, quando Pedro revela quem é o Cristo, e quando ele repreende a Jesus e é repreendido por Jesus. 6 dias depois desse episódio, a Bíblia diz que Jesus tomou consigo 3 amigos íntimos. Quando Ellen White comenta no Desejado este assunto de amizade, ela diz: não é errado ter amigos especiais. Jesus também tinha 3 amigos especiais. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Estes 3 participavam de momentos da vida de Jesus que os demais não participavam. É assim mesmo. Tem pessoas que é mais achegada a você. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que os próprios irmãos. E é fácil, às vezes nós fazemos amizade mais íntima com alguém que não é nosso parente do que com um parente. E Jesus tinha 3 amigos especiais, ele levou em particular a um monte, e o verso 2 diz que lá no monte ele foi transfigurado diante deles. O rosto de Jesus resplandeceu como o sol, imaginem, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Essa visão de Jesus é a mesma de João, do capítulo 1 de Apocalipse. É o Jesus Deus. É como se a roupa humana de Jesus tivesse sido retirada e o Jesus Deus aparecesse diante deles. O verso 3 diz que apareceram diante deles 2 personagens. Quem eram? Moisés e Elias conversando com Jesus. Eles estavam conversando sobre as cenas finais de Jesus, sobre o seu sofrimento. Moisés estava ali representando aqueles que morreram em Cristo e serão ressuscitados. Elias estava ali representando aqueles que serão encontrados vivos quando Jesus voltar. Mas eu quero chamar a vossa atenção para o verso 4. Tomando a palavra, o Pedrão disse: Senhor, me ajudem. Bom é estarmos aqui. Irmãos, perceba que o irmão Pedro, ele é cheio de defeitos, mas ele tem uma visão espiritual interessante. Ele diz: é bom estarmos aqui. E ele teve uma ideia: se tu permitires, eu farei aqui 3 tendas.
Uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. O que é que Pedro estava sentindo, irmãos? O que é que Pedro estava sentindo? Prazer na presença. Pedro estava sentindo o que nós muitas vezes não sentimos. Muitas vezes o culto para nós é enfadonho, as orações são demoradas, os sermões são longos. O Fantástico ou qualquer outra atração da televisão ou da internet é mais interessante do que vir à igreja, porque nós não somos muitas vezes como Pedro. O Pedro está sentindo prazer na presença de Deus. Ele diz: é bom estarmos aqui. Será que quando nós vimos a igreja, nós nos sentimos assim também como Pedro? Os irmãos perceberam que na vigília dessa noite, não foi cansativo, nós estávamos aqui de maneira prazerosa. Todos que permaneceram aqui até aquele horário, estavam aqui por livre escolha, porque estavam sentindo o que Pedro estava sentindo. Prazer na presença de Deus. Pedro está repetindo o sentimento do salmista, que diz: uma coisa pedi ao Senhor, no Salmo 27:4, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. O que o salmista quer fazer? Ele não quer passar meia hora na igreja, ele não quer passar uma vigília, um culto, ele quer morar na casa do Senhor. E o mesmo salmista diz: mais vale um dia na casa do Senhor do que mil dias fora em outro lugar. É mais valioso um dia na presença de Deus do que 1000 dias fora da presença de Deus. É isso que Pedro está sentindo. No capítulo 18 de Mateus, capítulo 18, só virar a página da sua folha, a partir do verso 21, nós temos mais uma reação, uma manifestação do Pedrão, né? Todo mundo queria perguntar, mas só ele tinha coragem de falar. Pedro chegou para Jesus e disse: mestre, nós deixamos tudo para te seguir. O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar com isso? Só lembrando aos irmãos que o tudo de Pedro era uma rede que se rasgava bastante vezes, né? Muitas vezes nos evangelhos você vai ver Pedro consertando as redes com seu pai. Talvez ele tivesse lá um barquinho furado. No Amazonas é muito comum que as canoas de madeira estejam furadas e as pessoas não acalafetem, né? Não corrijam aqueles furos entre as tábuas. E elas remam, ou mesmo que sejam com um motor de rabeta, elas têm uma vasilha que elas tiram água de dentro da canoa constantemente para o barco não afundar. Talvez esse era o tudo de Pedro. Não acreditamos que a empresa de pescaria de Pedro fosse alguma coisa de valor, mas ele argumentou com Jesus: nós deixamos tudo para te seguir. Quanto que eu vou ganhar com isso? Se você é chamado para uma entrevista de emprego, a gente sempre disfarça, mas na verdade o que a gente quer saber é o salário. Você faz outras perguntas antes, mas é só para... Mas a coisa mais importante para você, quanto eu vou ganhar? Então Pedro está perguntando para Jesus o que talvez já passou pela sua cabeça e pela minha cabeça: vale a pena eu ter deixado o meu mundinho, aquilo que eu gostava de fazer, de falar, de viver? Vale a pena? Quanto eu vou ganhar em seguir a Jesus? O interessante, irmãos, que Jesus não censurou a pergunta de Pedro. Jesus não disse: Pedro, larga de ser carnal, você só pensa em ganho, em lucro, você só pensa nas coisas dessa terra, você está preocupado em dar conforto para tua mulher, você está preocupado em melhorar a sua casa. Jesus não repreendeu Pedro. Jesus disse: Pedro, todo aquele que deixar casa, irmãos, pai, mãe, se a razão deste deixar, o verso 29, né? Campos, se a razão deste deixar for por causa de mim, receberá quanto? 100 vezes mais. E no futuro, a vida eterna. 100 vezes mais. Se você não sabia quanto você ganha em servir a Jesus, aqui está a resposta: 100 vezes mais.
Será que você já fez algum investimento para receber 100 vezes mais? Então, é assim, você investe R$1 e ganha 100. Tá bom, irmão Wellington? Para você? Maravilha, foi a resposta. Você investe R$1 e ganha 100. Lendo a Bíblia toda, eu só encontrei uma vez o filho de Abraão, o Isaac, ele fez uma plantação, a Bíblia diz que cada grão deu a ele 100 grãos. Foi uma colheita fantástica. Isso é que é investimento, isso é que é retorno de investimento, 100 vezes mais. E no final, a vida eterna. Eu estava no 19:27, não sei se eu dei esse verso correto para os irmãos. Agora eu vou voltar para o capítulo 18, que eu saltei, verso 21. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu terei de perdoá-lo? Parece que Pedro, ele lê nossos pensamentos, né? Porque as perguntas de Pedro são as perguntas que nós fazemos. Muitos de nós já estamos cansados de perdoar uma mesma pessoa. É o mesmo irmão, é a mesma irmã. Então Pedro tem uma dúvida. Só que Pedro é terrível. Ele faz a pergunta e ele dá uma sugestão de resposta para Jesus. Até 7, tá bom? Porque os rabinos da época de Cristo ensinavam uma cultura parecida com a nossa hoje. Hoje nós lidamos com o perdão mais ou menos assim. A pessoa me ofende a primeira vez, é réu primário, né? Então você deixa passar. Ofende a segunda, você já fica de antena em pé. Quando ofende a terceira vez, você diz: irmão, chega. Então, como Pedro estava diante de Deus, de Jesus, ele disse: o mestre não vai aceitar só 3 vezes, que isso aí quem ensina são os rabinos. Eu vou colocar o dobro, ainda vou deixar um de sobra, porque... Mestre, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu deverei perdoá-lo? 7 tá bom? Para Pedro já era. Jesus falou: não, Pedro, 7 tá pouco. 70 vezes 7. Gente, irmãos, para quem acha 7 pouco, quanto que dá 70 vezes 7? 490 vezes a mesma pessoa batendo na mesma ferida e você dizendo: eu te perdoo, você está livre. Na verdade, irmãos, esse número 490 é muito pouco. Jesus só respondeu assim porque na profecia das 2.300 tardes e manhãs foi reservado para o povo de Deus um período de 490 anos de perdão. Na verdade, o que Jesus quer dizer é que: Pedro, você deve perdoar como Deus perdoa. Você não recebeu 490 de graça? Então você deve repassar aquilo que você recebe de Deus. É isso, irmãos, o Evangelho é isso. O Evangelho é um contrassenso àquilo que a gente acha natural e suficiente. Se você acha que 3 vezes é o máximo, Jesus está te dizendo nessa noite que você deve perdoar, e eu também, como Deus nos perdoa. No capítulo 26, encontramos ainda o Pedro. O Pedro não sai de cena, né? O Pedro é muito ativo, e ele está sempre em evidência. A partir do verso 31, Jesus disse: esta noite todos vós desertareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro não aguenta ficar calado. No 33 ele diz: mestre, com licença, eu ouvi o senhor falar que todos vão te deixar. Não sei se foi isso que o senhor quis dizer. Eu quero te dizer uma coisa: ainda que todos te abandonem, eu nunca. O senhor pode pensar isso do Tiago, do João, porque eu também não confio neles não. Mas o Pedrão aqui, ó, pode confiar. Eu nunca.
Alguém até disse que nunca diga nunca, né? Jamais diga jamais. Mas o Pedro, eu nunca te deixarei. Eu nunca te deixarei. Jesus disse, em verdade te digo, esta noite, antes que o galo cante, tu haverás me negado 3 vezes. Pedro respondeu, eu acho que o senhor não entendeu. Se for necessário morrer contigo, eu nunca te negarei. Mesmo diante da ameaça da morte, eu estarei contigo. E o Pedro tinha uma influência terrível, porque líder influencia. A Bíblia diz que todos disseram, nós estamos com Pedro. Nós também vamos fazer isso. Agora, o episódio que eu vou narrar não é Mateus que conta, é o único evangelista que conta, é João, no capítulo 13. É quinta-feira, é a última Páscoa de Jesus. Ele pede para os discípulos prepararem um ambiente onde eles vão tomar a última Páscoa e Jesus estabelecer a primeira Santa Ceia. E eles estão lá todos reunidos, só eles, é uma reunião exclusiva para os discípulos. Só que tem um problema, aquela casa emprestada não tinha servo. E o costume da época ali na Palestina é que se você recebia uma família em casa, como eu estou hoje na casa do irmão Romilson, o empregado dele, o servo da casa, lavaria os meus pés. Que eu andei a pé, de percatas, cansados, os meus pés estão empoeirados. Era um ato de cortesia, você ter os pés lavados e refrescados pelo servo da casa. Só que agora está Jesus e os discípulos, e o servo da casa está ausente, é uma casa emprestada, ninguém mora ali. E os discípulos começaram a pensar, e agora, quem vai lavar os meus pés? E talvez o Judas pensasse, eu não vou lavar o pé de ninguém, porque meu negócio na igreja é tesouraria, né? Eu sou da área das exatas, né? Das ciências exatas. Seria humilhante para mim mexer com pés e dedos, né? Então, o Tiago pensava, quem devia fazer isso é o Pedro, ele sempre está na frente de tudo, se mete, ele quer resolver as coisas da igreja. E o Pedro pensava, eu lavar os pés? Então, irmãos, naquele momento, Jesus deu o maior sermão, mesmo que sem palavras. Ele mesmo pegou a toalha, a água e a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Diz o apóstolo João no capítulo 13, que quando Jesus chegou aos pés de Pedro, Pedro reagiu, ele se levantou. E ele disse aquela palavrinha que ele gosta de falar, tu nunca lavarás os meus pés. Pedro falou isso, ele estava mais ou menos dando uma lição nos discípulos. Mestre, eu sei quem tu és e eu sei quem eu sou. Os discípulos que deixaram tu lavar os pés deles, eles não compreendem a diferença que existe entre tu, o Senhor e nós. Então eles te humilharam, mas eu tenho visão, eu jamais passarei esse vexame no meu mestre. Tu nunca lavarás os meus pés. Os outros deixaram, mas porque eles não entenderam que o papel que tu está exercendo é papel de servo, mas a mim não, eu não vou te passar essa vergonha aqui. Vai lavar os pés de todo mundo, menos os meus, porque eu sou diferente, sempre fui. Então Jesus falou, tudo bem, Pedro, se eu não te lavar, tu não tens partes comigo. Então Pedro tomou um susto, Senhor, então lava-me a cabeça e as mãos, porque ele era exagerado, né? Ou era 8 ou era 80, ele agora queria tomar um banho. E Jesus disse, não, Pedrão, vós já estáis limpos pela palavra, o que precisa ser lavado agora é apenas os pés. No capítulo 26 de Mateus, vamos continuar a nossa narrativa desse evangelista, a partir do verso 36, Jesus, depois da Santa Ceia, vai ao jardim do Getsemane, ali ele se angustia, ele sente uma angústia mental, uma separação de Deus, um temor, uma incerteza, e Jesus sua gotas de sangue, a angústia profunda, é terrível, e ele chama aqueles 3 amigos, no verso 37, Pedro, Tiago e João, que participaram com ele de tantas alegrias, que estavam no Monte da Transfiguração,
e ele convida: vamos comigo ali, a minha alma está angustiada, eu estou sentindo uma tristeza profunda, me ajudem, vigiem comigo, orem comigo. E ele deixou os discípulos num lugar, andou um pouquinho a mais, mas os discípulos podiam ouvir a oração: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E quando Jesus estava orando intensamente, no momento de decisão, quando o cálice tremia nas mãos de Jesus, o mundo todo poderia estar perdido se Jesus resolve não subir na cruz. E ele volta para o grupo de discípulos, eles estão dormindo. Então Jesus toca nos discípulos e repreende-os: nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Nem uma hora? Quem está disposto a morrer por mim não tem coragem de vigiar uma hora? Era para Pedro ter se tocado. Quem promete ir até as últimas consequências não consegue vigiar por uma hora? Jesus está escancarando a fibra, a têmpera, a condição desses discípulos diante do que eles haviam prometido. Isso aconteceu por 3 vezes. Na terceira vez que Jesus volta, Jesus repreende de novo e diz: vamos, o traidor se aproxima. Era meia-noite, debaixo das árvores, das copas das árvores do jardim de Getsêmani, podia-se ver muitas luzes. Eram as tochas conduzidas pelos soldados numa mão e a espada na outra mão, porretes, cacetetes. E o Judas havia combinado: nós não podemos errar o alvo, é aquele que eu beijar, não vamos prender o alvo errado. Então, quando eles abordam Jesus, então, está no verso 51, então o Pedro, ele pensa: chegou a hora de eu mostrar para o meu mestre quem eu realmente sou. Agora ele vai ver quem é o Pedro. E diz a Bíblia que Pedro puxou a espada diante dos soldados, e numa ânsia de ira, de defesa, de boas intenções, ele fere um soldado com a espada. Eu imagino, irmão, eu acredito que Pedro não queria cortar a orelha de Malco, ele queria cortar o pescoço. Mas tem que saber lidar com a ferramenta, né? Talvez ele não fosse acostumado com a espada como ele era acostumado com as redes da pesca. Então o máximo que ele pôde foi cortar a orelha de Malco. Agora pare um pouquinho a cena. Jesus está preso com as mãos para trás, cercado da soldadesca judaica e romana. Ele se abaixa, pega a orelha de Malco que está no chão, sangrando, e cola a orelha no lugar. E a Bíblia nem fala se o Malco se ajoelhou e se prostrou para agradecer pela orelha nova, né? A Bíblia nem fala se esse Malco se arrependeu e aceitou a Jesus, ou se ele seguiu ali a sua tarefa de prender o Salvador. Mas o fato, irmãos, é que Jesus repreende a Pedro: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada... Ou você pensa que se eu quisesse eu não rogaria ao Pai e Ele mandaria 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as Escrituras se eu não me entregasse? Então Jesus repreendeu a Pedro ali por causa da espada. E o verso 56, eu quero pedir para alguns irmãos, dos irmãos lerem o verso 56, por gentileza. Quantos fugiram? Inclusive o Pedrão. Depois daquele ímpeto de coragem, daquela disposição precipitada da espada, a coragem do homem desapareceu. E ele foi o primeiro a fugir. E todos os discípulos fugiram. O verso 56 diz que eles prenderam Jesus, levaram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e líderes religiosos estavam reunidos. E o verso 58 tem uma frase que eu quero chamar a vossa atenção: e Pedro
seguiu a Jesus e Pedro seguiu a Jesus de longe. Irmãos, preste atenção. Trair a Jesus, fugir e negá-lo, nunca é recomendado. Seguir a Jesus de longe, também não. Mas vejam, se um dia a vida te afastar de Jesus, não permita que as circunstâncias, as coisas ou as pessoas o afastem para tão longe a ponto de você ficar fora do olhar de Jesus. É verdade, Pedro foi covarde, falso, traidor, mentiroso, mas o fato dele seguir Jesus de longe foi o que deu possibilidade de Jesus alcançá-lo pelo olhar. Ele estava ali no pátio, a partir do verso 69 diz, e as pessoas começaram a dizer, primeiro que falou foi uma criada, tu estavas com Jesus o Galileu, não estavas? Verso 70, ele negou diante de todos dizendo, você está falando comigo? Ah sim, o que você está falando? Eu com Jesus? Não, você deve ser alguém parecido comigo. Ele dissimulou, ele negou. Mas ele saiu dali, dirigindo-se para a entrada, outra criada viu e disse aos que ali estavam, vocês estão vendo esse homem aí? Ele também estava com Jesus. Aí Pedro começou a apelar, o verso 72 diz que ele jurando, negou outra vez. Olha, eu não sei, é a segunda pessoa que me fala isso, mas eu juro que eu não sei nem quem é essa pessoa que você está falando. Quem que é essa pessoa? No verso 73, pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disse, irmãos, o que aconteceu é que no pátio da casa do sumo sacerdote, no pátio, estavam várias pessoas e ali tinha, nessa madrugada, quem sabe uma fogueira, as pessoas estavam conversando, os juízes lá dentro. A Bíblia vai dizer que Pedro só conseguiu entrar ali porque João tinha amizade com o sumo sacerdote. Então ele conseguiu entrar com João ali naquele pátio. E no verso 73, certamente, com certeza, tu és um deles. Sabe por quê? Esse teu jeito de falar aí te denuncia. Irmãos, que bem faz a nossa convivência com Jesus. Mesmo quando você não quer, você é parecido com Jesus. Se você andou com Jesus, mesmo quando você está dissimulando, disfarçando, tem marcas de Jesus em você. As pessoas conseguem identificar alguma coisa de Jesus em você. Que bem que faz andar com Jesus. Pedro está negando, ele gostaria de não ser essa pessoa que eles estão pensando que ele é. Mas o teu falar te denuncia. Sabe o que Pedro fez então no verso 74? Se o problema é a minha linguagem, é o meu vocabulário, ele começou a xingar e a espraguejar. Ele começou a usar palavras que não faziam mais parte do seu vocabulário para convencer as pessoas de que o crente não fala isso aí, então não é ele mesmo não. Então ele começou, quem sabe, a dizer, esse louco, esse maluco, eu não sei quem é esse doido que vocês estão falando. Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Irmãos, Pedro viveu muitos anos depois disso aqui. Mas Pedro ele ficou com a síndrome do cantar do galo. E o galo canta toda madrugada, né? Jesus escolheu relacionar ao canto desta ave um acontecimento tão precioso para Pedro, tão triste e ao mesmo tempo tão alegre. Eu imagino que Pedro, o resto da vida, toda vez que um galo cantava, ele sentia um frio na barriga. Porque quando o galo canta, Pedro se lembra do que Jesus havia dito. Antes que o galo cante, hoje, esta noite, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, o que aconteceu de fato?
A inspiração diz que do lugar que Jesus estava preso, Jesus, por um espaço, conseguia ver o pátio. E quando o galo canta, Pedro olha para dentro da casa de Caifás. E quando Pedro olha para dentro da casa, ele não acredita. Jesus está olhando para ele. E ele se lembra das palavras de Jesus. E os olhares se cruzaram. Irmãos, Pedro havia assistido Jesus fazer muitos milagres, muitas manifestações de poder, expulsão de demônios, ressuscitando mortos. Mas nenhuma manifestação de poder havia convertido Pedro. Mas o olhar de Jesus, sim. Como é que Jesus olhou para Pedro, irmãos? Jesus não olhou para Pedro como nós olharíamos. O nosso olhar seria assim: eu te avisei, eu não te falei? Está vendo como a tua palavra não te sustenta? Está vendo como o que você fala de manhã, de tarde não vale nada? Está vendo como você é frágil? Não foi esse o olhar de Jesus. A inspiração diz que o olhar de Jesus dizia: eu já sabia, Pedro, que você era fraco, por isso que eu te avisei. Mas eu te aceito, eu te perdoo. E esse olhar foi que salvou a Pedro. O arrependimento de Pedro foi profundo. E esse, irmãos, é o poder inexplicável da graça. A graça nos constrange, nos subjuga, nos persuade e nos transforma. Quando Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, quem conta isso é o Marcos, no capítulo 16. Ele encontra primeiro com as mulheres e diz: olha, vão a Jerusalém. Jesus diz para as mulheres: e dizei aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Por quê? Porque Pedro é nominalmente mencionado? Porque Jesus tinha um trabalho, Jesus estava fazendo um trabalho no coração de Pedro. A Bíblia diz que nessa madrugada cedinho, Pedro correu de Jerusalém até o sepulcro, não encontrou nada, não viu. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21, por favor. Vamos terminar com esta consideração desse maravilhoso episódio. No verso 3, Pedro toma uma decisão. Qual é? Vou pescar. O que há de errado nisso? Era a profissão de Pedro. Mas quando Pedro estava pescando, Jesus havia feito um convite: agora vocês serão pescadores. O que significa Pedro dizer: eu vou pescar? Eu desisto do Evangelho. Eu não sirvo para isso. É grande demais para mim. Eu tentei pelas minhas próprias forças, eu pensei que ia funcionar, mas eu estou decepcionado comigo mesmo. Eu vou voltar para a velha vida. Eu vou pescar. Sabe, irmãos, muitas pessoas na igreja tomam essa decisão. E é triste quando nós ouvimos uma pessoa da igreja dizer: eu vou pescar. Eu quero voltar para o que eu estava fazendo. Eu quero voltar para a velha vida. Eu quero voltar para os velhos hábitos. Eu quero voltar para as velhas amizades. Eu quero voltar para as velhas companhias. E sabe o que acontece quando isso ocorre? Os outros discípulos responderam: você vai pescar, Pedro? Vou. Eu vou também. Porque a nossa influência negativa tem mais poder do que a força que fazemos para convencer alguém de andar nos caminhos do Senhor. Então, se uma pessoa justa cai, ela tem um grande poder de puxar para baixo outros que estão ao seu redor. E Pedro levou todo mundo para a pescaria. Aquele projeto de evangelismo ao mundo já era. Foi só um sonho, só um pensamento. E eles foram pescar. Sabe o que acontece quando você toma uma decisão que não está de acordo com a vontade de Deus? O que aconteceu na pesca? Nada.
no caso do filho pródigo, nem lavagem para os porcos era dado para ele comer. Nada. Porque essa decisão de pescar está em clara oposição ao projeto de Deus para a tua vida. Então, não tem pesca e não tem peixe. Mas lá na pescaria, logo ao amanhecer, o verso 4 diz que Jesus estava na praia. Os discípulos não sabiam quem era. Ele perguntou o que tinham ali para comer e deu um conselho. Não tendes nada para comer? Verso 5, não temos nada. A pescaria hoje foi uma negação. Eles não sabiam quem era aquele homem, se podia ser um pescador experiente. Então eu vou dar um conselho para vocês. Quando as coisas estão dando erradas, vocês precisam mudar de lado. Joguem a rede de outro lado. Quando eles fizeram isso, não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixe. Por que que de um lado do barco não tem peixe? E por que que do outro lado do barco, a 2 metros de distância, tem tanto peixe? Qual é o segredo? A ordem de Jesus. É você fazer aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. A prosperidade, a bênção. E aquele discípulo a quem Jesus amava, verso 7, que é o Joãozinho, disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, lançou-se no mar. E aí, verso 11, Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar disso, a rede não rompeu. Jesus convidou: vinde comer, e nenhum discípulo ousava perguntar: quem és tu? Pois já sabiam que era o Senhor. E o verso 15, irmãos, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? Perceba, irmãos, que Jesus não quer uma confissão de amor de Pedro. Jesus está tentando arrancar de Pedro uma comparação daquelas que ele estava acostumado a fazer. E Jesus está perguntando: eu não quero saber se tu me amas, eu quero saber se o teu amor é maior do que os demais. Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes, eu não sei, tu sabes que eu te amo. No verso 16, Jesus voltou a perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que amo. E o verso 17, pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ter perguntado pela terceira vez a mesma coisa: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, eu não sei se eu te amo. Eu fiz muitas promessas, eu disse que iria contigo até a morte, eu disse que não ia te abandonar, eu não tenho coragem mais de dizer que eu te amo. Tu sabes, eu descobri que eu não sabia a respeito de mim, e descobri que tu sabes tudo sobre mim. Então eu não tenho coragem de confessar o meu amor, eu não tenho coragem de pensar que sou melhor que meus irmãos. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, e tu sabes o quanto eu te amo. Os estudiosos do Novo Testamento, da língua grega, dizem que a palavra que Jesus usava para amor era o termo ágape, que é o termo usado para representar o sentimento de Deus para conosco, que é o termo do mais alto amor, da mais alta qualidade de amor. E Pedro não respondia: eu te ágape. Pedro respondia algo mais ou menos assim: eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti. Tu me amas, Pedro? Eu gosto de ti. Irmãos, esse confronto de perguntas completou o trabalho de transformação que havia começado lá no Cantar do Galo. Pedro agora é um outro homem. A Bíblia diz que Jesus
o readmite no ministério, dizendo: cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Você não vai mais pescar, a tua pescaria é de homens. E Pedro foi readmitido no ministério. E quando você lê Pedro no livro de Atos, você não conhece Pedro. É outra pessoa. É diferente. O Pedro de Atos é corajoso e ousado, mas a favor da palavra de Deus. Ele não é mais orgulhoso. Vocês se lembram que quando Pedro e João vieram para o templo, que chegaram na Porta Formosa, tinha um aleijado lá que estendeu a mão para eles, esperando receber uma esmola. E Pedro revelou o novo homem que ele é. Ele disse: eu não tenho a esmola que você precisa, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho alguma coisa que eu não tinha, que era poder. E isso eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta aí e anda. Pedro opera milagres em nome de Jesus. Quando os sacerdotes souberam que esse homem foi curado, chamaram Pedro para prestar depoimento. O circo está novamente montado, os holofotes estão sobre Pedro. Agora Pedro tem a oportunidade de se exaltar e de dizer: estão vendo esse homem aqui que vocês viam aleijado? Fui eu que curei. Interessante que na vida, no período passado de Pedro, ele buscava ocasiões de aparecer. Agora a ocasião vem, mas ele não precisa mais dela. Ele dispensa. E ele diz: não olhem para nós como se de nós tivesse vindo poder. Este homem está andando hoje, não pelo nosso poder, mas ele andou em nome de Jesus Cristo, aquele que vós crucificastes. Pedro sai de cena. Ele não quer mais aparecer, ele não é amostrado, ele se esconde atrás de Jesus. E o Pedro de Atos é um Pedro de curas, milagres e de palavras, de pregação. Num só sermão, 3.000 almas se converteram. Nós pregamos 3.000 sermões, e quando convertemos uma pessoa, nós ficamos maravilhados com o resultado. Pedro está cheio do Espírito Santo e cheio do poder. Irmãos, olhando para a história de Pedro, nós concluímos que só há uma esperança para nós. Só há um jeito para nós chegarmos onde Deus quer que estejamos. E a única maneira é essa: se nós nos deixarmos ser moldados e transformados. O Pedro era colérico, ele era temperamental. Quando você estuda os 4 temperamentos, e que é dividida a humanidade, você percebe que as características de Pedro é de um colérico, alguém que fala o que vem na boca sem pensar, alguém que está disposto a matar e morrer. Só há uma esperança para nós, irmãos. A nossa esperança é ser o nosso temperamento e o nosso caráter transformado pelo amor de Jesus. E hoje, nessa noite, é a noite do cantar do galo. É a oportunidade que nós temos de ser alcançados com o olhar de amor de Jesus e transformador. Hoje é a noite da pescaria sem sucesso quando estamos sem Jesus. Hoje é a noite que Jesus pergunta para você e para mim 3 vezes: avalie o teu amor por mim. Será que tu me amas mesmo? Tu és mesmo essa pessoa que você pensa ser? O teu espelho não está te enganando? Você que se acha o melhor desta igreja, você é mesmo o melhor? A tua família é a melhor desta igreja? As tuas ofertas são as maiores da igreja? Jesus está perguntando: tu me amas? Pedro morreu crucificado com 75 anos de idade, bem velhinho, eu imagino, curvado, barba longa e branca, cabelos brancos e longos, um velhinho calmo, conselheiro. Leia as 2 cartas de Pedro, a 1ª e a 2ª Pedro. Olha o conteúdo dessas mensagens, olha a maneira que ele trata a igreja. Era o ano 67 da nossa era, e segundo a tradição, isso não está na Bíblia, ele foi condenado à cruz.
como Jesus. E foi dado ao velhinho fazer o seu último pedido. Diz a tradição que quando foi dada a oportunidade para Pedro fazer o seu último pedido, fala, velho, eu não gostaria que vocês me crucificassem como morreu o meu mestre. Seria muita honra para mim eu morrer como Jesus. O meu último pedido é que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Irmãos, quanta mudança ocorreu. Que Pedro é esse? Não é mais o Pedro que nós estudamos aqui, que está na frente de tudo, que fala antes de todo mundo, que toma a palavra toda hora, que é importante, cheio de importância própria. Irmãos, a minha oração é que Jesus olhe para mim com esse olhar que olhou para Pedro, de arrependimento, de chance, de graça, de perdão. A minha oração é que quando Jesus nos perguntar, tu me amas, a nossa resposta seja como a de Pedro, eu não sei, mas tu sabes que eu te amo. E a minha oração é que o poder de Deus que transformou Pedrão num Pedro manso, nos transforme também, segundo a imagem de Jesus. Amém? Quantos desejam essa transformação? Amém. Que o Senhor